Fala aí, padelista, seja bem-vindo à live nutricional no Padel. É isso mesmo, vamos falar sobre alimentação durante os torneios, né? Pré-jogo, durante o jogo, pós-jogo, hidratação, com o nutricionista Matheus Savi, que é um parceiro que joga Padel, meu seguidor. Agradecer desde já para ele. E olha só onde é que eu tô, no Cesla, hein? Olha lá, Arena Cesla, já tá rolando os jogos. Ficou sensacional esse lugar aqui. Primeira arena de Santa Maria, que está do Brasil. Muito feliz. Obrigado a todo mundo que está vindo. Sejam todos bem-vindos à live. Entrei um pouquinho antes para a gente trocando uma ideia e mostrar esse lindo lugar para vocês. Bora tomar um Red Bull, porque pro sonequinho não dormir, né? Fala, galera. Sejam bem-vindos. Dúvidas? Vamos mandando dúvidas sobre nutrição, já mandem aqui, ó. Tem um balãozinho com ponto de interrogação. Alguém me dá o ok do áudio, por favor? Digita aí, áudio ok. Estão me ouvindo bem? Por favor, alguém digita aí. Estão me ouvindo? Alguém digita aqui embaixo. Top o áudio. Boa! Fomeira Padel. Fala, galera. Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre nutrição. Eu acho que é a primeira live que eu faço sobre nutrição. Acho que eu nunca fiz, se eu não me engano. É importante, né? Porque principalmente você que é iniciante no Padel, joga a sétima, a sexta categoria, que são as categorias que mais lotam, né, de duplas, em número de duplas nos torneios. Você acaba jogando, se você vai até a final, você acaba jogando aí, dependendo do torneio, 3, 4 jogos por dia. Então é importante que você se alimente bem, se hidrate bem. Quantos ml de água tomar antes, durante e após. Toma Gatorade, não toma, pré-treino, não toma, carbogel, tudo isso. Vamos falar hoje com o Matheus, que é importantíssimo para você ter uma performance melhor na hora de jogar. Legal? Cara, eu tô maravilhado com esse lugar aqui. Ficou muito bonito. Imagina, cabem 500 pessoas ali, mais 500 na outra arquibancada aqui do outro lado. Imagina 1000 pessoas assistindo. Se Deus quiser, vamos chegar na final aí domingo, né? Eu vou jogar sexta-feira, 6h50 na quadra 3 e 9h20 da noite na quadra 4, na segunda categoria. Legal? Aí tem uma novidade para contar. Na sexta-feira eu vou contar sobre a novidade, sobre a nova marca. Agradecer aqui publicamente agora a Siux, muito obrigado pela parceria, foi mais de um ano aí, carregando essa marca maravilhosa, muitas conquistas, alguns troféus, e brigadão ao Diego aí, já agradeci ele, agradecer mais uma vez, sou muito grato. E tá vindo uma nova marca aí, patrocinando a Soneca Padel. Na sexta-feira eu vou contar pra vocês, uma parceria muito legal, e é isso, vida que segue, bora pro play sempre. Gente, vou pedir que vocês divulguem essa live, tá? Por favor, clica aqui nesse balãozinho, no balãozinho não, clica aqui no aviãozinho, assim no canto, aqui embaixo na tela, vai abrir os contatos de vocês, os seguidores, manda essa live pra galera, assim, ó, só clicar nas fotos, como eu tô fazendo aqui, ó, clica nas fotos, e aí clica em enviar separadamente, que essa live vai alcançar mais pessoas, tá bom? Para que mais pessoas possam ficar por dentro desse conteúdo show de bola que vai ser sobre nutrição no Padel, tá bom? Agradeço vocês. Show de bola! Alguém aí não conhece o Cesla? Deixa seu comentário aqui. Eu não conheço. Tem que vir conhecer. Aqui é a minha segunda casa. Serão todos muito bem recebidos. É muito legal aqui o ambiente, bem familiar, muito massa. Sou muito feliz e grato de trabalhar aqui. E é isso. Eu não conheço o Fabiano Carvalho. De onde é que tu é, Fabiano? Tem que vir conhecer, parceiro. Como eu quero conhecer a maioria dos padres desse Brasil e do mundo um dia, se Deus quiser. Tudo em prol do esporte, para que o esporte cresça cada vez mais. Restinga Seca, galera de Restinga Seca. Quero ir aí conhecer, não definimos nenhuma data ainda para clínica com Soneca Padel, mas vamos chegar lá. Show de bola, vamos chamar o Matheus.
Eu vou chamar ele aí para nós trocando uma ideia e quando bater 9 horas a gente já tá falando aí sobre os conteúdos. Boa! Fabiano, vamos com uma baita turma para aí. Show de bola. Serão todos bem-vindos, que legal. Vamos trocar uma ideia por aqui. Vamos ver se eu chamo o Matheus aqui. E já vamos trocando uma ideia para não atrasar. Não sei se está por aí, mas já te convidei. Vamos ver se ele aceita. Tomara que aceite, né? Bora, galera. Vamos entrando aí. Já chamei o Matheus e vamos bater um papo sobre nutrição no Padel. Lá atrás o Matheus está jogando. Vamos, papito! Matheus Pacheco, meu treinador físico. Jogando torneio lá. Ai, ai. Cadê o Matheus? Matheus! Aceita aí, papai. Não é bem 9 horas antes. Daqui a pouco ele entra. Gente, vocês têm dúvidas sobre como se alimentar durante o torneio? Então, por favor, mandem as suas perguntas aqui. Interajam. Essa live é para vocês. Clica aqui no balãozinho aqui embaixo com um ponto de interrogação. Clica ali e manda sua pergunta. Antes que o Matheus não está conseguindo participar. Vamos ver. Vamos mandar de novo. Convidar. Te convidei de novo, Matheus. Só que falta não dá certo. Vamos ver o que está acontecendo. Ou o Matheus, tu tá na live, tu pede para participar. Clica aqui numa câmerazinha aqui embaixo. E pede para participar. O Thiago sempre, né? X picanha e uma coca gelada. É bom, né? Você pode ser pós-jogo, né, Thiago? Não antes, né? Não vai comer um X antes de jogar padel, né? Eu uso, né? Ia dar um revertério. Ai, ai, ai. Ai, Jesus. Aqui. Aceitar. Vai chegar o cara aí. Ai, Jesus. Nutricionista Matheus não está conseguindo participar. Por que será? Não é possível. Solicitei aqui, se não é que eu vi, Matheus, eu aceitei. Solicita de novo, por favor. Não sei por que não tá funcionando. A internet tem disso. Chegou na hora aqui o social media para ajudar. Fala, papai. Tô chamando o Matheus aqui para live, não tá aceitando, sabe por quê? Nutricionista, que a gente vai falar sobre nutrição hoje. Estamos ao vivo. Dá oi aí. Esse é o Gui, nosso social media. Ele já solicitou e eu já solicitei. Não... Será que é porque o Wi-Fi é? Pode ser. Teu Wi-Fi tá bom, Matheus? Pode ser daqui também. Eu botei de moderador, não pode participar. Como é que eu tiro de moderador agora, meu Deus? Aqui, achei. Tirei, Matheus, dá-lhe. Não sei o que eu cliquei nisso. Aí, vamos ver. Agora vai. Agora vai, hein? Vamos ver. Aí! Fala, bonequinha! Tudo bem? Já tá nervoso aqui, cara. Achei que não ia dar certo. Não, pô, isso aí, ó, quem sabe faz ao vivo, né, cara? Essas coisas acontecem. Seja bem-vindo, parceiro. Muito obrigado pelo convite, cara. Fico muito feliz em poder ajudar aí o pessoal que vai participar, tanto da Copa César, e aqui final de semana na minha cidade, em Sananduva, também vai ter campeonato, então a galera sei que vai estar ligada aí para pegar umas diquinhas aí para ver se ganha um campeonatinho, hein? Claro, tu vai de Sananduva, né? É isso aí, cara.
A galera de Sandu tá afiada, hein, meu? Daqui Vez que eu estão fui aí na Copa Celso também. tava. Oi? Aquela vez que eu fui aí dar aula com o Alex, tu tava aí ou não? Não, não fui, não tava. Só te vi comendo pizza depois lá, cara. Ah, seja Não, bem-vindo. Acho que é a primeira live que eu faço sobre nutrição da história do Sua Mega Pátria. tudo certo. Vamos lá, vamos tentar agregar o máximo possível. Que legal, cara. Pô, te apresenta aí pra galera aí. Claro, claro. Para quem não me conhece, meu nome é... Desculpa, não dormiu ou não? Oi? Pode tomar Red Bull antes de jogar ou não? Ah, cara, assim, campeonatinho vale, só não vale qualquer joguinho, né? Mas, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Matheus Save, eu sou nutricionista, trabalho tanto na parte esportiva quanto de metabolismo, emagrecimento, ganho de massa muscular, aqui em Sananduva e toda a região. Sou um iniciante aí no pádel, vamos falar assim, tentando jogar algum campeonatinho que outro, mas, ao mesmo tempo, eu estudo muito essa parte de bioquímica e também fisiologia, onde a gente tenta auxiliar o máximo possível na parte da performance, né, dos pacientes aí que tanto trabalham com a parte de pádel, né, que são competidores, ao mesmo tempo diversos outros esportes, né, tentando fazer com que a performance prevaleça o máximo possível. Oh, massa, que legal. Cara, eu tenho. Posso lançar as perguntas já? Claro, claro, vamos, vai me fazendo algumas perguntas, o pessoal também, de repente, vai interagindo, vai mandando as dúvidas. Quem quiser fazer pergunta, clica no balãozinho aqui embaixo com ponto de interrogação e manda a pergunta ali que é mais fácil de visualizar, que senão fica baixando aqui os comentários, fica mais difícil. Cara, é uma pergunta minha. Na verdade, não sei onde que eu ouvi uma vez. Algum nutricionista falou. Eu queria saber a tua opinião. Exemplo, eu jogo na sexta-feira. Tá? Faltam 2 dias. Eu deveria hoje ou amanhã comer mais do que eu como normalmente para fazer uma reserva energética? Isso é válido ou não? Cara, depende muito de que categoria a gente está falando, né, que o paciente ou o atleta, né, vai estar jogando, ao mesmo tempo como é que é a conduta que ele trabalha, né, como é que ele faz as outras vezes, quantos jogos ele vai jogar na sexta-feira. O que a gente precisa entender aqui, né? Quando a gente fala do que o nosso músculo vai utilizar de energia, a gente está pensando em glicogênio muscular, né, que é nosso estoque, nossa reserva de energia onde a nossa musculatura vai atuar. Para esse glicogênio entrar no nosso músculo, ele demora de 4 a 6 horas para ele ser sintetizado e ele entrar na musculatura. Essa estratégia de alguns dias antes consumir maiores quantidades de carboidrato teria ligação com uma tentativa de você armazenar maiores quantidades. Mas eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que pode ser um pouco falha utilizando isso. Vamos dizer, um atleta aqui de sexta categoria, onde daqui a pouquinho ele não tem um grau de atividade física tão grande, ele não tem uma musculatura tão grande. Ele não vai ter um aporte, vamos dizer assim, uma facilidade em carregar grandes quantidades de glicogênio. E aí, querendo ou não, ele exceder nessa quantidade, daqui a pouco pode fazer efeito contrário, né? Então, talvez não seja interessante. O que a gente faz com atletas, principalmente, que a gente fala, por exemplo, de corrida, né, que fazem maratonas, 21, 42 quilômetros, seria o seguinte, que eu acho que talvez seria uma estratégia mais válida. Se tu joga na sexta-feira, na segunda, na terça, na quarta-feira ali, você pode reduzir um pouco a quantidade de carboidratos que você come na tua alimentação e acelerar o máximo possível a atividade física. Colocar a atividade física lá em cima. Para quê? Fazer com que teu corpo gaste todo esse glicogênio que ele já tem no músculo e com isso ele peça, manda aí alguma coisa, manda aí alguma coisa. E aí na quinta, na quarta, na quinta, ali na sexta-feira, você aumenta a tua ingestão de carboidratos e diminui a tua quantidade de exercícios. Para quê? Para que teu corpo consiga descansar e o máximo que você coma ali de carboidratos, que vamos dizer assim, que teu corpo consiga aproveitar o máximo possível esse carboidrato e que ele vire glicogênio ali no teu músculo. É uma estratégia que pode ser interessante, mas na maioria dos casos talvez não teria tanta necessidade. Eu acho que se atentar com desde a manhã até a parte da noite seria mais interessante. Entendi. Ah, show de bola. Então é mais ou menos o que eu... Faz sentido, claro, faz sentido, mas depende muito. Algumas pessoas talvez nem vai ter, vamos dizer assim, tanta necessidade, né? Vai de quantos jogos a pessoa vai acabar fazendo, né? Aí vem o X picanha com batata, que o Thiago comentou aí, ó. O que achou, cara? Esse aí é o segredo aí para tomar um 9-0. O que tu acha?
Não vou me comer um X antes de jogar, né? Senão. É, é isso que a gente tem que cuidar, assim, sabe, Soneca? Muitas pessoas, às vezes, não acabam dando bola para aquilo que comem quando elas estão praticando um torneio, né? Ah, vou comer qualquer coisa, vou pegar alguma coisa É, ali no geral, clube, desculpa ter cortar, geralmente é pastel frito, é lanches hambúrguer. rápidos, né? Lanches rápidos. E aí, o que que a gente precisa entender? Antes da gente citar, por exemplo, algum alimento em específico que as pessoas tenham que comer, a gente precisa entender como é que funciona o nosso corpo, né? E eu poderia explicar assim rapidinho antes da gente continuar as perguntas? Claro, uma mais Show de bola. pontual. Assim, ó, o que que... Não muito... Isso é muito importante, assim, ó. A gente tem que entender que, assim, quando a gente está falando de um exercício como o pádel, a gente está falando de um exercício aeróbico, né, que tecnicamente tem uma duração de 30 a 40 minutos, aonde você tem um gasto calórico, ao mesmo tempo gasto de energia, que ele não é tão constante. Às vezes você está um pouco mais parado, às vezes você está se movimentando mais, varia muito de qual categoria você está jogando. Claro que vai ter pessoas que vão comer esse pastel frito, esse X com picanha, X picanha, e não vão sentir nada. Afinal, às vezes nem se movimentam muito no jogo. Só que o que, que acaba acontecendo? Quando a gente ingere algum alimento, primeiramente, ele vai fazer todo o processo digestivo antes da gente metabolizar esse alimento. E quando a gente está fazendo um processo de digestão, a gente acaba puxando mais sangue para essa região, né, dos órgãos que compõem esse sistema digestivo. Então, vai mais sangue para o estômago, vai mais sangue para o intestino, vai mais sangue para qualquer região que tenha ligação com isso. Aonde eu quero chegar? Né, que é um ponto bem importante. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com aquela história. Nossa, eu preciso comer muito antes de jogar, porque senão eu vou passar mal, tá louco, vou ficar fraco. E a realidade é como eu falei antes. A verdadeira energia nossa vem de 4 a 6 horas antes da gente jogar. Então aquilo que você come antes não pode de jeito nenhum dar trabalho para o teu corpo digerir. Por quê? Se você vai lá e come algo muito gorduroso, se você vai lá e come algo que digera muito devagar, por exemplo, muita proteína, né? Que às vezes o pessoal faz um churrasco ali, que é muito comum. O que que vai acabar acontecendo? Ou tu vai pedir muito sangue para o teu estômago e, consequentemente, vai faltar sangue para a musculatura que você vai estar trabalhando enquanto estiver jogando pádel. Até mesmo pensando em coordenação, resposta. Então, você tem que, quando você for jogar, você tem que estar leve, né? Tem que estar leve, resposta rápida, se abaixar, pular. E então, se você está lá com aquele pastel frito no teu estômago, o que que vai acontecer? Tu nem vai utilizar essa energia no jogo, né? Porque vai demorar horas para digerir. Tudo que é mais gorduroso, tudo que tem mais proteína, tudo que tem mais fibra, demora muito para digerir. Então, antes de jogar, não é hora de comer essas coisas, né? Então, isso pode mais atrapalhar do que ajudar. E aí tu vai jogar, daqui a pouco tu vai se abaixar, tu vai sentir aquele desconforto, então teu corpo já não vai ser meio que automático. A hora que tiver que se abaixar, ele já vai dar uma, sabe, ficar meio assim. E aí vai atrapalhar o jogo. Mas caso coma, que a galera come, né? Não adianta. Quantas horas antes seria o ideal? Cara, vai variar muito de digestão de cada pessoa, né? Cada pessoa tem uma resposta num processo digestivo. Tem que esperar umas 3 horas. Cara, quando a gente está falando assim, ó, de alimentos que contêm mais gorduras, mais proteínas, né? Aquela, por exemplo, um pastel frito, aquele sanduíche, aquela coisa mais pesada, a gente está falando de 2 a 3 horas de espera antes de um campeonato. Sim. Então, por exemplo, o Soneca vai jogar sexta-feira à noite. Bah, cara, ele deu aula até às 6 da tarde e aí às 9 ele vai jogar. É muito mais interessante que, caso ele só possa comer esse pastel, ele coma ali pelas 6, 7 horas, do que ele espere até às 8h30 para ir lá e querer comer. Por quê? Porque só vai acabar atrapalhando. Ele não vai estar fornecendo energia para o músculo dele e, ao mesmo tempo, ele só vai atrapalhar toda a coordenação dele por conta dessa má distribuição sanguínea. Entendi, tem que dar um tempo maior. Isso mesmo. Né? Quanto mais completa a refeição, mais tempo de digestão. Isso, agora pelo contrário, perto do jogo, tô com fome ou, sei lá, deu uma fraqueza, tá calor, uma banana, carbogel, algo, uma absorção rápida. Isso mesmo. O que acaba acontecendo, Soneca? Quando a gente pensa, por exemplo, um energético, não seria uma má opção se você está próximo do jogo. Que a gente tem que entender. No dia a dia, a gente sempre recomenda, né, aos pacientes que utilizem energéticos, bebidas zero açúcares, porque não faz sentido ficar ingerindo açúcar sem acabar gastando. Quando a gente pensa assim, putz, estou próximo de um jogo,
né? Eu vou jogar agora 9h30 e agora são 9h10, né? Me atrasei, tô na correria. Tipo, putz, me atrasei, trânsito, parará e tal. Quanto mais próximo eu estiver de um jogo, né, de uma, vamos dizer assim, de uma hora de uma partida, de movimentar, mais eu tenho que focar em refeições com carboidrato, tá? Com puro carboidrato. E aí a gente está falando de açúcar aqui nessa história. A minha digestão é boa, eu posso trabalhar com carboidratos que digiram mais devagar. E aí a gente pega diversos atletas que, no intervalo, por exemplo, de um game, acabam comendo uma banana. A banana em si, ela é uma fonte de carboidrato. Só que por ter fibras, a digestão desse carboidrato ela é um pouco mais lenta. E aí acaba que, para algumas pessoas, não vai ter uma resposta tão satisfatória. Vou dar um exemplo de mim. A minha digestão, muito lenta, e por questão de aquela ansiedade do campeonato, se eu comer qualquer coisinha um pouco mais pesada, para mim já não fica bem. Então, no meu caso, eu, Matheus, não se torna interessante eu utilizar algo tão pesado. Sim. O que a gente pode utilizar, né, pessoal, assim, meia horinha ali antes de um campeonato, 15 minutinhos antes do campeonato. Ah, eu vou ali no bar aqui do clube, né? Daqui a pouco eu vou pegar um chocolate, eu vou pegar aqueles mumuzinhos, né? Uma paçoquinha, coisa que seja focada em mais carboidratos. É claro que a gente encontra hoje também Red Bull, por exemplo, né? Que seria uma bebida que tem cafeína, mas também tem açúcar. Eu estou falando de uma Coca-Cola, eu estou falando de um Gatorade, né? Bebidas que contêm açúcares. Eu, Matheus, é óbvio que eu nunca vou incentivar alguém a ficar tomando refrigerante toda hora. Mas a gente está falando aqui de uma necessidade com urgência, né? Eu tenho uma demanda que eu vou fornecer no meu corpo. Eu vou gastar esse açúcar, então eu posso aumentar essa quantidade, porque no momento eu vou gastar, né? Então é tudo um controle que a gente pode fazer. Exato. Não, show de bola. É legal ficar bem pontual, né? E vai muito da rotina de cada um, né? Claro. A gente que tá na correria, mal almoça, passa trabalhando, e pá, tem que jogar agora. Claro. Aqui aí no clube aqui, por exemplo, tem barrinha de proteína, tem chocolate, alfajor. Sim, isso é como eu te falei, assim, tu vai pegar, por exemplo, uma barrinha de proteína, ela pode ser interessante já depois de um jogo, né? Então, acabei o jogo, eu vou jogar daqui umas 2 horas. Tô com uma fome, mas eu não quero comer algo pesado. Uma barrinha de proteína vai me saciar, né? Vai me dar uma sustentação, né? Vamos falar assim. E aí, querendo ou não, já vai me fornecer essa proteína que eu precisaria. Só agora, eu sei que logo eu vou jogar depois, acaba que tem que ter todo um cuidado. Vou ficar horas sem fornecer proteína para o meu corpo? Tudo bem. Vou dar um exemplo de mim, tá, Soneca? Por exemplo, sexta-feira eu tenho 4 jogos, sexta de noite. Então eu jogo 7h30, eu jogo 9, 9h40 e 10h30. Então, eu vou trabalhar até às 6. O que a gente tem de entender aqui nessa parada? Pô, a minha energia que o meu músculo vai utilizar, né? O que o meu músculo vai utilizar de energia vai ser do meu lanche da tarde. Então, por exemplo, o que eu comer ali por 4, 5 da tarde vai ser o que eu vou acabar utilizando verdadeiramente, o meu músculo vai utilizar. Agora, é claro, meia hora antes eu vou acabar comendo alguma coisa. Por quê? Para me dar a sensação de que eu não esteja com o estômago vazio, mas que também não me pese. Então, um açaí às vezes pode ser interessante. A gente está falando aqui de um pão com doce de leite, pão com umbu, né? Como muita gente conhece. Um pão com leite condensado. Por quê? Vou mandar uma energia a mais. Entre o jogo, eu posso trabalhar com um suplemento, né? Que forneça esse carboidrato, forneça eletrólitos, né? E entre um jogo e outro, eu posso ir fornecendo mais carboidrato. Estou gastando, estou consumindo. Estou gastando, estou consumindo. Acabou os jogos, aí sim eu vou mandar uma refeição completa para que meu corpo tenha o nutriente para, vamos dizer assim, regenerar toda a musculatura que foi danificada, né? Sim. O Thiago que falou do X picanha aqui perguntou, X foi piada, né? Mas faz sentido comer banana com aveia antes de jogar? Eu acho Cara, não seria tão interessante logo próximo de treinar, tá? Assim, o que acaba acontecendo, Soneca? Quando a gente pensa na banana e na aveia, a gente está falando de duas opções ótimas de carboidratos, realmente. Só que a banana tem suas fibras e a aveia tem muita fibra. Então, daqui a pouquinho, assim, 1h30, 2 horinhas ali antes de treinar, de jogar, desculpa, pode ser bem interessante, porque você vai estar mandando esse carboidrato de forma mais lenta. Agora, em cima do jogo, pode ser que atrapalhe, por quê? Quando a gente ingere fibras para o nosso corpo, a fibra vai, tecnicamente, como se fosse embaralhar
o processo de digestão. A nossa digestão é como se fosse códigos. Oi? Demora mais, fica mais lenta a digestão, não é legal comer tão perto do jogo. Isso mesmo. Isso que acaba acontecendo. A gente pega, por exemplo, é como se fosse assim, decifrar códigos no nosso estômago. E aí, quando tem fibra, ele embaralha todos esses códigos. Se esse carboidrato não tem fibras, esse código vai ser, vamos dizer assim, descoberto, né, no caso, mais fácil. Então, a digestão fica mais rápida. Agora, não seria uma má opção, só daria um intervalinho um pouco maior. Tu entende? Isso é um ponto bem importante. Legal. Show de bola. Tem uma outra pergunta aqui, mas acho que tu já respondeu. Rodrigos de Lisboa, não sei se é de Portugal ou não. Quanto tempo antes da partida a última alimentação? Tu já respondeu, né? Cara, isso vai depender muito do que tu vai comer, né? É muito de estratégia, por exemplo, com um profissional que tu está trabalhando junto, ou de como tu se sente melhor. Né? Existem pacientes, atletas, que nem comem 30 minutos antes de jogar. Fazem uma boa refeição 3, 4 horas antes e se sentem melhor com a sensação de estar com o estômago vazio. E isso é muito particular. O que você não pode, você atleta aí de pádel, é querer testar coisas na hora que você esteja num dia de campeonato. Nunca tomei tal suplemento. Não, mas hoje, no meu campeonato, vou testar. Não é a hora de testar. Tem que testar em treino. É que nem, não sei fazer um smash top spin. Eu vou aprender na semana do torneio e vou tentar fazer. Claro. A semana do torneio eu vou fazer 5 aulas, né? E aí que tá. É tipo estudar para o concurso só na semana do concurso. Show de bola. Eu tenho uma pergunta sobre água, cara. Água é importantíssima, hidratação. Quantos ml de água tomar antes? 500 ml? Durante? Após? Então, assim, é interessante de falar. Claro. Isso, assim, ó, o que a gente tem que entender? Varia muito de como está a temperatura. Desculpa te cortar, a Mãe acabou de comentar aqui, ó, beber muita água ou pouca água? Ou devagar? Isso aí. O que a gente tem que entender? É muito importante, durante o campeonato, que anteceda, vamos falar assim, por exemplo, vamos usar a sexta de noite como um exemplo, né, Soneca, que você comentou que tu vai jogar, né? Durante essa sexta-feira do Soneca, vai ser muito importante que ele consuma bastante água, né? Que ele tenha um acúmulo maior do que o normal, né? Para que ele já chegue nessa hora do jogo com um estoque maior de líquidos durante o corpo. Já tem que estar hidratado, tá? Muitas pessoas acabam fazendo o quê? Chega na hora do campeonato, em cima da hora, e às vezes só faz, vamos dizer assim, com que a bexiga trabalhe mais, sinta a sensação de estar estufado, dilatado e não se torne interessante. Quanto de água uma pessoa tem que tomar, a gente não consegue responder vamos dizer assim, de forma exata na hora do campeonato. O que a gente tem que entender é que a gente tem uma quantidade que é necessária durante o dia. E aí essa quantidade ela tem que ser respeitada. Estou gastando mais energia, estou suando mais, né? Estou jogando vários jogos, eu preciso tomar mais. Então, as quantidades de água, elas variam de 30 a 50 ml por quilo. Então, você pega o teu peso, né? O peso da balança, e aí você vai multiplicar por 30 a 50 ml. Poxa, hoje eu vou jogar 3, 4 jogos, então a gente está falando de 50 ml. Né? Se vou jogar menos jogos, vou baixar um pouquinho a quantidade. Agora, tá muito quente, vou tomar até um pouco mais. Agora, a estratégia de quanto tomar de água é muito particular do atleta em si. Eu que tenho 80 quilos, tenho que tomar 4 litros de água. 4 litros de água. Né? 4 litros de água seria o interessante, mas que você não tome somente quando tiver necessidade. Né? Que vá fracionando durante o próprio dia. Né? Vou jogar 9 horas da manhã. Então eu vou acordar, já vou tomar uma boa quantidade de água. Afinal, a gente acorda desidratado. E isso é um ponto importante. Então, não querer tomar muita água durante o campeonato não vai fazer total diferença na hora da partida. Tu vai tomando conforme, vamos falar assim, conforme for a tua necessidade. Então, quando a gente pega um atleta que corre uma maratona, você não vê um atleta, o cara faz 42 quilômetros, você não vê ele com um bujão de 5 litros, água. São pequenas quantidades. Só que horas antes dele correr, ele já está fazendo uma hiperidratação. Vai tomando essa água e vai indo, tu entende? Agora, na hora, vai muito da sensação de sede. Sim, entendi. Cara, começou a tocar o pagode aqui, cara. Opa! Tá barulheira. Tá conseguindo Jesus. me ver bem?
Tô ouvindo. Um pouco menos, mas tô ouvindo. Não. Qualquer coisa fala um pouquinho mais alto, não tem problema. Não, tá bem. O Matheus perguntou aqui, e a mijadeira? Pô, mas isso aí... Cara, meu metabolismo é diferente do teu, é mais rápido. Posso comer, acho que um X meia hora antes do jogo que não me pesa. Por isso que eu digo assim, é muito particular, né? A água acaba indo no banheiro toda hora, né? É que assim, quando a gente coloca muita água em pouco tempo, o nosso rim ele vai dizer assim, cara, eu não preciso de tudo isso agora. E aí vai mandar tudo para a bexiga e quando ela encher, tecnicamente ela vai te dar o sistema aí para você mandar embora. Aí que tá o detalhe. Claro que quando as pessoas elas ficam um pouco mais ansiosas, mais nervosas para o campeonato, elas acabam ficando com vontade de ir no banheiro mesmo sem ter tomado água. Então envolve um pouco do sistema nervoso também. Agora a questão é, muito melhor você estar hidratado e ir no banheiro do que você acabar sofrendo uma cãibra no meio do jogo por desidratação. Porque esse é um assunto, né, Soneca, muito importante que a gente tem que levar em consideração. Muita gente não entende e muita gente acredita que cãibra é falta somente de potássio. Né? Então, isso, uma banana aqui no meio do jogo, começou a me dar cãibra. Cara, isso não tem nada a ver. Isso é o maior mito que as pessoas fazem, entende? Cãibra tem a ver com desidratação, falta de eletrólitos na musculatura, falta de água no corpo. E não é uma banana que vai resolver, né? Eu tinha problema de cãibra, até é bom para que alguém saiba, né? Caso alguém jogue um jogo pegadíssimo e tenha cãibra, eu fui no médico, aí eu fiz exames e eu tinha deficiência de magnésio e potássio no meu organismo. Isso mesmo. Suplementos, tomo 2 cápsulas por dia. Claro. Magnésio e potássio. Sim. Cãibra. Claro, é uma coisa que assim, a gente tem que entender que a gente não consegue fazer milagre em cima da hora. O resultado do atleta vem do que ele faz também durante o dia, não somente no campeonato. Tem gente que come mal a semana inteira, tem campeonato na sexta, enche a cara na quinta, vai chegar mais desidratado, vai sofrer mais. Mas se você, por exemplo, né, sofrer com câimbras em cima da hora, assim, tô num jogo, terminei o jogo com câimbra, e aí tem um jogo já novamente, daqui a pouquinho, o que a gente precisa entender? Você está desidratado, então água e sódio é muito importante. Você vai ter um Gatorade que vai estar te fornecendo sódio, né? Vai estar te fornecendo potássio rápido, não porque a banana não tenha potássio, tu entende? Mas é que até essa banana digerir, cara, você já está dormindo, né? Então demora muito. Ao mesmo tempo, existem, assim, eu já usei diversas estratégias, vou te dar um exemplo, Soneca, sabe o shoyu, que muitos lugares tem, assim, por conta de sushi e tal. Shoyu é puro sódio. Então, assim, ó, de o cara pegar um shoyuzinho e mandar para dentro, vai ajudar na questão de cãibra. Por quê? Porque você tá precisando de mais sódio e mais água. Manda água para dentro. Se tu não achar uma fonte de sódio, por exemplo, não tiver um Gatorade, não deixa de ser uma má opção. Vou fazer um vídeo tomando shoyu antes de jogar. Cara, pega um sachêzinho ali, é o segredo ali, né, cara? Que achou? Shoyu. Não, assim, é uma fonte de sódio rápida, então você não deixa de ser uma opção, né, cara? São estratégias que, assim, a gente vê muitos atletas, às vezes, utilizando e a gente não entende. Que loucura, imagina. Cara, tem tudo. Eu já acabei utilizando, pra te dar um exemplo, jogando, cara, tinha uma porção de batatinha e sachêzinhos de sal. Eu peguei 2 daqueles pacotinhos, 2 gramas de sal, debaixo da língua, tomei água e esperei um pouquinho ali, cara, deu 15, 20 minutinhos, foi embora, tu entende? E aí, só que, claro, o cara não vai fazer isso no dia a dia. Só que a gente tem que entender que a vida de uma pessoa que é atleta é diferente de uma pessoa normal no momento do campeonato. Então, ela tem demandas diferentes, né? Claro que no jogo, no torneio, tu não tem 15, 20 minutos, né? Só 3 minutos Sim, no máximo. Isso, são coisas assim que a gente tem que responder rápido, tu entende? Então, são coisas ali que, tipo, cara, a gente vai com as armas que a gente tem, né? Depende do lugar que você tá, depende da estrutura, tu vai ter opções mais fáceis e vai ter opções mais difíceis, né? Sim. Pessoal, vão mandando as perguntas aí, clica no balãozinho aqui embaixo com um ponto de interrogação, manda sua pergunta. O Thiago perguntou, um aluno meu, que assiste bastante o Premier. Os atletas, durante os intervalos, na virada de quadra, né, eles, a maioria, ou vários, comem banana, né? É porque a digestão deles é muito rápida. Isso, é que... O potássio não seria
interessante É que assim, comer se estão mais pensando, lentos. talvez no potássio não seja o principal motivo de utilização, mas é que a banana ela te dá uma sensação de sustentação por conta de ser um carboidrato que digere mais lentamente. Então você se sente com aquela sensação de tipo, vou te dar um exemplo. Tem muitas pessoas que acabam utilizando carbos em gel, né? Carbo em gel ali, É o entre o intervalo de um cacau. game. Isso. Só que tem muitas pessoas que sentem aquela sensação de vazio no estômago. Aquela pessoa que tem um metabolismo rápido ali, né? Uma digestão rápida. Aquele cara que come um X meia hora antes de jogar. Se ele vai botar só um carbo em gel no estômago, ele vai se sentir fraco, porque ele vai querer, cara, parece que nem fez cócega. Aí daqui a pouco a banana se sinta mais confortável, porque a digestão é mais lenta. Mas é muito particular. É uma opção, mas não é dali que eles buscam o potássio. Geralmente, tu pode perceber que eles têm uma coqueteleira, uma garrafinha maior ali, que geralmente se utiliza suplementos ali, né, para acabar repondo esse potássio, repondo esse sódio, para que eles acabem evitando de terem câimbras ou desidratação no meio de um torneio, né? Show de bola. Cara, eu acho que a pergunta que mais vai ajudar a galera, assim, que a maioria que é iniciante, né, joga a sétima, sexta, são as categorias que mais enchem, né? Em número de duplas nos torneios e acaba que, dependendo do torneio, tu joga 4 jogos sábado, mais 4 domingo para chegar na final. Imagina. Então, o que tu poderia falar, assim, sobre a alimentação? São períodos curtos de descanso para jogar um próximo jogo, né? Claro. Ideal uma refeição, um almoço, café da manhã reforçado, um almoço Uhum. leve, barrinha de Certo. proteína entre as de tarde ali. Uhum. Tudo assim, Soneca, vai depender de que horário a pessoa vai jogar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Pode acontecer com muitos que estão assistindo aqui a live o seguinte: vou jogar o primeiro jogo lá do campeonato, né? Vou jogar às 7h30 da manhã, por exemplo, 8 horas da manhã. Geralmente é 8 da manhã, 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, geralmente é assim. Uhum. O que acontece nesse caso? Vamos pegar um caso assim, ó. Isso, eu jogo 3 jogos ali no dia e bem separados, né? Então, por exemplo, esse aluno, por exemplo, né, esse atleta, ele for jogar 8 horas da manhã, a refeição mais importante para ele é a janta da noite anterior, tá? Então, por exemplo, vou jogar 8 horas da manhã no sábado. Na sexta-feira, é interessante que eu faça um consumo maior de carboidratos na minha última refeição. Um pouco a mais de arroz, um pouquinho mais de massa, comer umas fatias de pão a mais. Por quê? Oi? 2x picanha. Daqui a pouquinho, né? Dá pra negociar, dá pra negociar. Ai, ai. Assim, o que acaba acontecendo? A gente, durante a noite, né? Durante o nosso sono, o que vai acabar acontecendo? Você vai estar estocando essa quantidade de carboidrato no teu músculo e de manhã tu já vai estar com esse glicogênio, essa energia no teu músculo ativa, fazendo com que você possa acordar de manhã cedo e não precisar comer muito antes do jogo, mas sim depois desse jogo. Então, o cara come bem antes de dormir, ele acorda de manhã cedo. Aquele café para dar uma acordada, uma fatiazinha de pão com alguma coisa ali leve, uma bananinha, ele vai para o treino, ele vai para o jogo, né? Para o jogo campeonato. Joguei 8 horas, geralmente 40 minutos uma partida, né? Até 9 games, né? Então, isso, 9 horas, aí sim, eu terminei meu jogo 9 horas. Eu vou jogar às 11, eu tenho 2 horas de intervalo. Então, eu posso fazer ali um café da manhã mais completo. Vou comer um pão com ovo, vou comer um sanduíche natural, vou tomar mais um café, porque querendo ou não, eu vou ter um tempo maior de digestão e já vou estar repondo energia para a próxima partida, né? Tem almoço ali, então eu jogo minha partida das 11 e depois eu almoço, né? Essa maior quantidade sempre com tempo no intervalo. Agora, se eu vou jogar às 11 e depois já vou jogar 1h30, aí eu não almoçaria entre as 11 e a 1h30, porque pode pesar bastante e atrapalhar no resultado. Ingeriria algo que digeria mais fácil, sempre pensando em carboidrato. E aí, depois, se eu tiver mais tempo, eu aumento a quantidade de comida. Então, a lei, né, pessoal, falando de uma forma bem básica, o que acontece? Quanto mais tempo eu tenho para poder fazer digestão, mais completa é a minha refeição. Até rimou. O que achou? Então, assim, quanto menos tempo eu tenho, mais em carboidratos eu vou ingerir. Mais carboidratos eu vou focar.
menos gorduras, menos proteínas, mais carboidratos. Não pode ter medo de carboidrato quem quer ter performance. Dá uns exemplos de carboidratos de absorção rápida, assim. Exemplinhos assim, coisas que a gente pode ter em casa sempre. Pão com geleia, suco de laranja, chocolate, doce de leite, leite condensado, frutas são boas fontes de carboidratos. Ao mesmo tempo, gominhas a gente utiliza muito, mel é uma fonte de carboidratos também. Então, aquilo que seja um carboidrato que não tenha fibras, né? Então, aquela digestão super rapidinha ali para fornecer essa energia e não atrapalhar na digestão. Pasta de amendoim, que eu adoro pasta de amendoim. Não. Pasta de amendoim é doce, mas ela é fonte de gordura. Não, nunca, antes de qualquer treino, não se come pasta de amendoim. Porque quando você ingerir ela... Pasta de amendoim, banana e canela? Troca essa pasta de amendoim por um doce de leite antes de treinar. Tu vai ver como vai dar diferença. Doce de leite, inclusive, eu tô comendo. Não, antes do campeonato, só doce de leite. Deixa só doce de leite aí. Porque essa pasta de amendoim vai chegar no teu estômago junto com a banana e o nosso corpo, né, Soneca, ele não sabe que alimento está entrando. Então ele não vai dizer assim, esse aqui é a pastinha de amendoim sabor chocolate. Ele vai dizer, isso aqui é uma fonte de gordura, isso aqui é uma fonte de carboidrato. Tá, mas pô, tem que separar aqui, pra cá, pra lá. Dá muito serviço para ele. Agora, se é, por exemplo, uma banana com doce de leite, ele vai dizer, opa, os dois aqui são carboidratos. Vai para cá e absorve rápido. Então, antes de treinar, eu vi que o pessoal perguntou o que cuidar, né, para comer antes de um campeonato. Quanto mais perto do jogo, menos gordura a gente come e menos proteína a gente come também. Tem um aqui que é teu fã aqui, ó, BR Caprini, conhece? O Bruno, grande Bruno, um fenômeno de cena. Cara, o mundo tem uma dúvida em relação a suplementos. Quais seriam os mais interessantes? Whey pode ser proteína? Por ser proteína, seria um desperdício de dinheiro? Não, eu consumo. É bom. Não, uma baita de uma perguntinha. Agora, assim, tudo aqui depende muito, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre suplementos? Oi? Não tomar whey antes de jogar. Isso é uma pergunta que fazem. Isso aí. Não tomaria. Não faz sentido tomar whey antes de jogar. Então, após jogar. Após pode ser interessante. Tipo, gerar uma saciedade sem ter de comer grandes quantidades, né? Pode ser interessante, sim. Mas, assim, falando um pouquinho sobre suplementos, né, que é uma coisa que todo mundo foca antes em suplementos para depois focar em alimentação, infelizmente, né? As pessoas, elas... é comum, né? Mas é uma coisa muito interessante. Quais seriam os melhores suplementos pensando num período de campeonato, tá? Pensando em um período de campeonato, o suplemento mais interessante que a gente poderia utilizar hoje é cafeína, tá? A cafeína, ela seria um suplemento, né? A base, né? Obviamente, cafeína em si, e ela faz a função de aumentar o nosso sistema adrenérgico, né? Então, aumentar a nossa adrenalina. O que isso vai dizer? O que isso quer dizer, né? Modo simples de falar. A cafeína vai tirar a nossa sensação de cansaço. Ela não vai nos dar energia, mas vai tirar aquela sensação de... Pensa comigo, né? Tô correndo na rua aqui, tô cansado. Do nada vi um cara correndo atrás de mim para me assaltar. Eu vou correr, cara. Mesmo que eu esteja cansado, vou correr pra caramba, né? Perigo, né? Situação de perigo. E aí eu não vou sentir que eu tô cansado. E a cafeína, ela faz essa função também. Então ela pode ser bem interessante. Porém, a gente tem que cuidar de alguns detalhes aqui que são muito importantes. Cafeína em excesso pode gerar muitos colaterais. E aí, para quem é muito ansioso, tem que ter cuidado com cafeína. Não, isso aí. Digo, por exemplo, já tive crise de ansiedade por exceder cafeína, cara. E aí a gente tem que cuidar. O que acontece? Doses de cafeína hoje em relação à performance. 3 a 6 miligramas por quilo corporal. Tá? Então, Soneca, 80 quilos, né? Comentou? Quem tem, com 80 quilos, quem tem no Red Bull aqui, né? 150 no máximo. Diz cafeína aqui, não? Diz as últimas letrinhas ali da tabela nutricional. Nos ingredientes. Vai estar nos ingredientes. Vamos achar aqui, diz cafeína. Lá nos ingredientes vai ter. Vai ter, acho que uma coisa, 40 miligramas a cada 100 ml, talvez. Cafeína, 80 miligramas a cada 250 ml. Não, isso aí. O Red Bull tem 250? 80 miligramas.
Isso aí. Assim, ó, o que acaba acontecendo? Aquilo eu poderia tomar 3 desse É, aqui. no teu caso, tu poderia. É que o que acontece? Daria para tomar 2 a 3 Red Bulls se fosse pensar em performance. Só que isso vai depender muito do que, né, Soneca? A tua sensibilidade à cafeína, né? Tu pega às vezes um atleta que, pô, o cara lá trabalha em escritório e toma 7 xícaras de café por dia. A sensibilidade à cafeína, sensibilidade, no modo simples de falar, é quanto o teu corpo vai absorver, né? Então, a capacidade de absorção dessa cafeína é muito baixa. Esse cara, ele vai tomar cafeína e nem vai sentir tanto efeito. Agora pega aquele cara que não é de tomar tanto café, né? Ele não toma muito energético, ele não toma muito café. Esse cara, com doses até menos de 3 miligramas, ele pode acabar sentindo efeitos bem suficientes. Então, às vezes, daqui a pouco, assim, um Red Bull pro soneca que toma muito café, talvez nem faça a sensação de estar mais uma sensação adrenérgica, né? Agora, um cara mais ansioso, às vezes, essa quantidade já dá diferença. Então, é muito particular, por isso que não dá para testar, novamente falando, não dá para testar coisas nos campeonatos. Tem que ter cuidado. Mas a cafeína, ela se torna muito interessante. Novamente falando, por tirar essa sensação de cansaço, né, do atleta. E aí é importante para evitar, principalmente, aquela perda de concentração e de foco. Entendi. Show de bola. Cara, agora sim, em relação ao whey, que havia sido perguntado pelo Bruno, no dia a dia ele pode ser muito interessante, porque ele vai ajudar a fornecer uma fonte de proteína, né? Então, carne, ovos, que tecnicamente todo mundo precisa consumir. Então, ele pode ser um facilitador, né? No meu trabalho fica difícil levar comida, então é difícil levar uma fonte de proteína, o whey eu posso suplementar. Agora, no campeonato, ele pode ser interessante entre os jogos, né? Uma distância grande de jogos e eu quero suplementar uma fonte de proteína porque eu não tem muita opção para comer muito saudável. Pode ser uma boa opção. Agora, ele não vai aumentar a performance do atleta, né? Sim, eu uso, por exemplo, quando eu vou treinar aqui de manhã, eu vou fazer um treino, uma aula de pádel, e aí lá eu vou dar uma, 2 aulas e vou almoçar só daqui 2, 3 horas. Eu tomo um whey, É uma boa opção. né? É uma boa opção. Ou eu vou almoçar 2, 3 horas depois. Claro, claro. É que aí se torna a praticidade do whey, né? Então, no dia a dia, ele pode ser bem válido, né? Show de bola. Mateusão, tá muito legal o bate-papo. Acho que uma última pergunta, pode ser, pra gente Claro, fechar? Acho que a gente falou claro. sobre tudo assim, de mais pontual, mais importante pra galera. Mas eu tenho uma pergunta bem interessante que é sobre o café da manhã. Tem vários alunos que não comem nada, né? De manhã cedo e vem treinar em jejum. Queria que tu falasse o quanto isso pode ser perigoso, de certa forma, para a saúde ou não. Certo. Assim, o que a gente tem que entender? Tudo vai depender da intensidade dessa aula, da intensidade desse campeonato, né, perante a demanda que essa pessoa vai ter. Muitas pessoas treinam em jejum, e aí o que a gente precisa levar em consideração? Aquela tática de comer um pouco a mais na noite anterior, né, um pouco mais de carboidratos, pode ser interessante para tu já chegar de manhã cedo com aquele estoque de carboidrato no teu músculo, sem necessidade de um café da manhã. Agora, a gente precisa entender. Quando a gente faz práticas de atividade física intensa, a gente gera como se fosse uma microlesão no nosso músculo, né? Vou dar um exemplo. Joguei muito pádel, se abaixa, pula. Cara, eu criei uma microlesão na minha perna. E aí eu estou gerando uma demanda para o meu corpo, né? E uma demanda de proteína. Então, se essa pessoa ela treina em jejum e ela se sente com uma performance boa, ela precisa cuidar muito do que ela vai comer depois. Então, esse após-aula é muito importante que ela consuma uma fonte de proteína. E aí, o tal do whey protein, por exemplo, pode ser muito válido, né? Ou daqui a pouco comer ali um pão com ovo, alguma coisa ali, né? Um sanduíche de frango. Fornecer uma fonte de proteína, se ela está em jejum, se torna importante porque o corpo não vai ter proteína circulando, porque ele está muito tempo sem comer. Agora, Matheus, eu treino em jejum, mas eu sinto que minha performance não tá legal, mas se eu comer alguma coisa eu já passo mal. Aí entra o quê? Acontece muito, né? Entra os suplementos que a gente chama, por exemplo, de fornecedores de eletrólitos, né? Suplementos com carboidratos. Existem hoje diversas opções, né? Hoje existem marcas que atuam diretamente com atletas, né? Suplemento muito top da Dux. Eu consumo. Recharge. Quero agradecer aí a Mamute Suplemento.
patrocinadores. Uhum. O Energy Kick. Isso. Kick, chama, Isso. muito bom. Ele é um suplemento bem interessante, por quê? Porque ele fornece diversos carboidratos, né, para o teu corpo e, tecnicamente, o que acaba acontecendo? Esse carboidrato digere muito rápido. Então, você não vai ficar com essa sensação de peso, mas você vai mandar esse carboidrato rápido para a tua corrente sanguínea. Então, não vai ter chance da tua glicose de manhã, que vai estar mais baixa, cair muito e você ter uma hipoglicemia. Então, pode ser bem interessante. Às vezes, não tem um suplemento em casa. Às vezes um suco de uva integral, um suco de laranja, né? É uma coisa que você vai ali, toma, vai te dar essa energia rápida, vai subir tua glicemia rápida, né? E você não vai ficar com aquele peso no estômago. Ah, certo. Show de bola, parceiro. Muito legal esse bate-papo. Eu que agradeço, cara. Muito massa poder compartilhar conhecimento com todo mundo aí. Os conteúdos bem legais, falou bem pontual assim, o que comer, o que não comer. Claro. Tomar de água, acho que isso é muito importante. Sim, é isso assim. As dicas assim que eu dou para toda pessoa que sempre me pede dúvida, tem dúvida, é claro, fazer aquilo que você já tem costume, mas não inventar moda, né? O segredo é isso. Você não pode deixar com que a nutrição te atrapalhe. Ela tem que somar, tem que colaborar. Mas na hora do campeonato, se você não sabe o que fazer e está perdido, não queira inventar moda que já resolve muita coisa. Tá certo. Cara, pra não se estender muito, né? Tô com os meus filhos aqui, pagode, tendel. E por hoje tá bom, né? Claro, pô. Dá uma correria aí, né? Vamos tirar um print. Claro, pô. Dá-lhe um sorrisão aí, vamos ver. Oi. Aí, vai de novo. Agora deu certo. Show de bola, meu querido. Muito obrigado pela oportunidade, Soneca. Valeu mesmo, cara. O Thiagão falou ali, ó, vem pra Santa Maria, traz o Matheus pra Santa Maria que eu pago o X picanha ali. Na próxima Copa César, então, eu vou aí, vou jogar de dupla com o Soneca e antes do jogo vamos comer um X picanha. Vamos ver quem passa mal primeiro. Você não conhece aqui ainda, né? Ainda não, cara. Ainda não. O programa pra vir na terceira Copa aí. Deixa pra mim, cara. Deixa eu treinar um pouco mais ainda, que tô muito ruim. A galera dessa Nanduva aí. Pode deixar, deixa eu ir. Vou ir com os par aí. Vão tudo comer um X picanha depois do jogo. Aí, coisa boa. Um abraço pra galera padelistas aí, tamo junto. Valeu mesmo. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Valeu. Até mais. Um abração, uma boa noite, bom final de semana. Valeu, bro. Você também, Soneca. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.